Olá, o programa 40 Minutos está no ar aqui pela sua Foz TV. Hoje entrevistando o empresário Solon Schultz. Schultz ou Schitz? Schitz. Schitz, então. Seja bem-vindo, Solon, ao nosso programa. É uma satisfação recebê-lo. Obrigado. Vamos ouvir o que você tem a perguntar e vamos contar um pouco da nossa história. Você é empresário do ramo farmacêutico. Por que você resolveu entrar nessa área? Eu entrei nessa área em 1970. Fui trabalhar com o tio com 14 anos. Hoje não pode pôr alguém de 14 anos a trabalhar, mas eu entrei com 14. Não tem nenhum recurso trabalhista que possa colocar? Não, com 14 não. Eu acho que é com 16, conforme determina a lei. Mas eu fico muito feliz de ter começado aos 14. Sim. Eu nasci em 56, eu tinha 14, hoje 49, então eu estou com 35 anos dentro da farmácia. Você nasceu em Foz do Iguaçu? Não, nasci em Santa Catarina. Que cidade? Cidade de Lages, muito frio. E mesmo assim eu sou muito feliz de ter começado na farmácia, porque senão eu não acredito que a gente tivesse conseguido alguma outra coisa, né? Porque lá as dificuldades eram muito grandes, a gente vinha de uma situação financeira difícil. Uhum. E ainda bem que eu saí profissional. Entrei com 14 anos, saí com 20, trabalhei 6 anos com o tio. E daí hoje eu sou muito grato a ele. Pois ele me mandou embora, ainda bem. Você casou em Foz do Iguaçu? Casei em Foz do Iguaçu. E você veio para cá por quê, na realidade? Eu vim para trabalhar na Itaipu. E conseguiu trabalhar? Não, estou aguardando a vaga ainda. Estou esperando a vaga. Você acha que ainda tem condição? Olha, hoje eu pego qualquer coisa, pode ser diretor-geral, a hora que o Samek sair eu posso até assumir Até diretor-geral. Qualquer coisa eu pego. Bom, depois de passar toda essa fase, né? De Foz do Iguaçu são 29 anos, então é Sim. muito tempo, né? Sim. E como... Muita história. Como que é essa tua vida de farmacêutico ali? É verdade que o farmacêutico de bairro, ele sabe da vida de todo mundo? Não, ele sabe de bastante vidas. Não De é bastante. não tem muita coisa específica, mas todas as pessoas levam o problema aonde? No açougue, não dá. O açougueiro é muito linguarudo. No mercado, não dá. O padeiro tem muita atividade. Vai aonde? Na farmácia. Quem tem algum problema, até financeiro, amoroso, vai aonde? Vai na farmácia. Vai se aconselhar. A farmácia... Nos últimos anos, ela ultrapassou a igreja. As pessoas vão se confessar na farmácia ao invés de na igreja. Porque tem assunto que você não pode comentar com o padre. E com o farmacêutico você pode. O padre espalha e o farmacêutico não. É verdade. Acontece isso. Então inverteram. Eu não sei se o padre espalha. Eu sei Sim. que eles procuram menos a igreja hoje. Sim. Eles procuram, eu acredito que com essas igrejas pentecostais que se proliferaram muito né, nesses últimos anos, não tem muito... A igreja católica, né? Você é luterano, né? Eu sou luterano. Eu nasci luterano e continuo. Então, essas igrejas, eu acho que eles se perdem um pouco, sabe? Uhum. Então, eu acho que abriu esse espaço muito para a farmácia. E o que as pessoas falam, assim, algumas coisas assim que, é lógico, a gente não vai falar em nomes, mas eu acho interessante. Nome nem pensar, né? Nem Nunca, pensar, né? é lógico que você não vai. Verdade. Sim. Fatos que acontecem no dia a dia. Os assuntos são os mais variados. Sim. Tem algum, assim, interessante para você contar para o nosso público? A vizinha engravidou do marido que estava viajando, então é difícil engravidar do marido que está no Chile. Sim. Um exemplo, né? Mas como que ela vem e fala para você? Bom, Ela tem que falar, a primeira coisa, ela Sim. precisa se orientar. E eu acho que o lugar mais correto é a farmácia. Sim. No médico ela não vai. Primeiro, tem que ter dinheiro para consulta. O médico do postinho não vai ouvi-la. Uhum. Pelo menos nesse sentido. Mas você acha que em todas as farmácias funciona assim ou a tua já é uma tradição? Não, grande parte. As pessoas procuram a farmácia. Sim. Não é na Foz do Iguaçu, eu acho que é em todo o Brasil. Procura a farmácia. A farmácia é o local que você tem uma certa liberdade. Uhum. Você não vai chegar, se você tem uma mulher, um exemplo, está com dor no seio, ela não vai chegar na padaria e mostrar. Sim. Na farmácia ela tem essa liberdade. Né? Estou com dor, eu bati, eu fiz isso.
ou aconteceu, ou tive uma relação e não posso. E as pessoas, elas têm que chegar na mais profunda intimidade, às vezes. Exatamente. E elas confiam, chegam, a pílula se do abrem. dia seguinte, Se abrem. claro, contam tudo. Precisam, né? Alguém tem que ouvi-los. Sim. Eu acho que nós somos meio padre, meio pastor, meio psicólogo. Nós somos... Quem está na farmácia faz praticamente... age em todas essas áreas. É um pouco de cada coisa. Mas é muito bom. Quem entra na farmácia fica dependente da farmácia. Eu digo que quando eu viajo, a primeira coisa que eu desço da rodoviária é entrar na farmácia, acho que para sentir o cheiro, ou comprar alguma coisa. Sabe, você tem assim uma certa dependência. A drogaria vira uma droga. Aí você passa a viver dependente dela, sempre. Certo. Quem fica 35 anos dentro de uma farmácia, eu acho que não consegue se desligar com facilidade. Eu não me imagino fazendo outra atividade, salvo depois que se aposentar, que não está longe. Você pretende se aposentar logo ou não? Eu preciso me aposentar. Você já tem um cálculo, alguma coisa? Não tem, mas eu acho que você chega uma época que você tem que dar espaço para outros. Exemplo, eu estou formando um filho. Vai te formar em quê? Farmácia e bioquímica. Vai fazer o 4º ano, agora, em 2007, né? 2006? Agora 2006. 2006, 4º ano, se forma em julho de 2007. Mas então eu acho que eu vou abrir o caminho e dizer, olha, agora vou ficar mais um tempo até ele se adaptar, né? E dizer, siga o teu caminho. E ele está estudando aqui em Foz mesmo? Não, ele estuda em Curitiba. Ele estuda na... Então o filho está sempre longe e tal, você vem de vez em quando? 3 vezes por ano, 4. Às vezes a gente vai lá. Agora tem mais uma que vai estudar, vai junto, vai fazer o terceirão lá. Né? E a gente vai ficando. Mas comigo, eu acho que com meus pais aconteceu a mesma coisa. Eles eram farmacêuticos? Não, mas os meus tios, os irmãos da minha mãe, grande parte deles tinham farmácia. Tiveram durante um tempo e outros nasceram também na farmácia desde a década de 50, mais ou menos. Então já é uma herança genética. Está na célula-tronco já. Exatamente. Sabe, tanto é que eu aprendi com esse tio, e daí tinha um outro que também aprendeu com esse, montou farmácia mais tarde, e foi indo. Né? Então a gente... Tem um irmão também que tem farmácia, mas assim, com formação universitária, só dessa geração, agora os nossos filhos, né? Claro. Porque a gente até então não tinha, o acesso a isso era muito difícil. Né? Na década de 60, 70, né? Seria. Não tinha condições. E a tua farmácia ali no Morumbi, você tem um centro médico também que funciona anexo? Veja bem, ali devido às dificuldades que os conselhos começaram a surgir na década de 80, a gente procurou criar uma outra coisa para completar por exemplo, o bairro estava crescendo, então tinha que fazer alguma coisa. Então eu convidei alguns médicos para fazer algumas atividades lá. O doutor Sérgio, que é nosso bem conhecido, Serjão. O Sérgio foi um dos camaradas pioneiros ali. Daí a gente levou eles para trabalhar lá e continua. Então hoje a gente tem lá não seria um centro médico, são consultórios locados. Se você for médico, você chega lá e diz, olha, eu quero um horário. Tem. Então tá bom, então eu vou lhe dar o consultório com ar-condicionado, vou lhe dar um consultório montadinho, o senhor vem e começa a trabalhar. Eu simplesmente agendo consultas para o médico. Claro. Facilitando assim a vida do paciente. Mas a gente hoje está mais preocupado com especialidades que não tem no posto, que são as mais caras. Por exemplo, ecografia. Você vai lá e faz ecografia. Consulta de oftalmo. A gente tem lá, mantém 2 vezes por semana. Daí, além do laboratório de análises, né? E dentistas que trabalham lá. Então, a gente fez, assim, ao longo desse tempo, né? E esses preços, assim, de consulta são acessíveis para bairros mesmo. Existem pessoas que querem comprar no caderno, acontece isso, pessoas que vão lá e não têm dinheiro e vão te pedir para fornecer o medicamento?
Acontece isso ou não? Todo santo dia. E o que você faz? Ou tu vende e não recebe, é difícil, sabe? O bairro é difícil. Agora está pior. Por quê? Porque o pessoal está com menos dinheiro hoje. Há uns anos atrás, quando tinha uma ou duas farmácias, eles se obrigavam a te pagar. Hoje não, hoje eles compram de você, não pagam, vão comprar no outro. Daí não pagam o outro, vão comprar no outro. E assim vai. Mas a gente, veja bem, eu estou nesse bairro há 24 anos, a gente sabe quem paga e quem não paga. Né? Eu já fiz teste de gravidez de uma mulher, daí já fiz da filha dela agora, dessa mesma que nasceu. Então a gente conhece, já é a segunda geração. Ó. Você já tem a ficha em completa. em primeiro porque lá as gravidezes são muito precoces, né? Ah, existe muito isso. 12, 13, 14, 15, é muito. É completo, o Morumbi é completo. Eu não conheço muito a Foz, eu conheço muito o Morumbi. Sim. Assim, no sentido de trabalhar, né? Claro. Então a gente... Mas a classe dos farmacêuticos se dão muito bem. Como que funciona isso? Vocês têm sindicatos e associação, se encontram, trocam ideias? Sindicato, tu já sabe o que eu penso de sindicato? Não, gostaria que você falasse. Ah, você não sabe, então eu vou te contar. Não, então me fala. Eu acho que eles vieram para incomodar só. Todo sindicato. Sim. Tu quer que eu fale daquele sindicalista? Fala por quê. Daquele sindicalista. Qual deles? Pode falar. Daquele que era metalúrgico, que hoje está incomodando mais, não sendo... Um que está dirigindo o verdade, país. Isso. Não, isso aí ninguém viu, ninguém sabe. Ninguém sabe, viu, Heitor? Sim. Então, é muito difícil isso. Sim. Então eu preferia, às vezes, não falar muito de sindicato, porque não ajudam nada. O que eles querem? Eles querem, na realidade, estar empregado, não, porque eles não são empregados, eles estão encostados em determinada empresa. Eu não sei como é que funciona bem isso, mas eu sei que eles se encostam numa empresa, a empresa tem que mantê-los pagando, não é assim? Sim. E incomodando aquele que... que está trabalhando. Por causa de horário, por causa de uma coisinha, de outra. Então, eu acho que esse sindicalista... Mas você tem um jeito de sindicalista, assim, um certo nunca agi na área, assim, sabe? Né? Nunca agiu. Não, eu sempre... Nós criamos uma associação na década de 80. Aí fomos em Brasília, Curitiba e algumas outras cidades. E eu levantei essa bandeira no Oeste, no Estado, junto com mais alguns aqui da cidade. Mas o pessoal criam tanta dificuldade que você acaba desistindo. Eu vou te pedir um tempo agora, porque nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos daqui a pouco com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta hoje entrevistando o empresário de farmácia Solon Schitz. Solon, uma curiosidade. Desde que surgiu a AIDS, ela se proliferou pelo país, existe um incentivo que a pessoa use camisinha nas relações. A farmácia ela passa a ser um termômetro para avaliar se existem doenças. Na minha concepção, hoje não existe mais doenças venéreas, porque todo mundo está usando camisinha e ninguém passa um para o outro. O que você me diz disso? Não, Heitor, usam sim, vende-se muito. Farmácia em geral, as pessoas não vão ter uma ideia de AIDS, mas nós temos um laboratório de análises. Essa semana mesmo nós temos um caso positivo para entregar. De AIDS? De HIV positivo, Sim. de pessoas que não procuram o posto, de pessoas que não vão... Lógico, agora a gente vai encaminhá-lo, né? Claro. Mas ele veio espontaneamente, ele tem um histórico, né? Sim. Teve preso alguns meses, então... Agora, doença venérea tem todos os dias. Todos os dias? A velha e boa gonorreia do tempo do Figueiredo. Sim, do continua tempo do aí. Figueiredo, bem antes do Figueiredo, bem antes, eu acho. Não, eu acho que saiu um dia uma matéria num determinado jornal, picharam um determinado muro. Ai, que saudade do Figueiredo e da gonorreia. Pois é, tá aí o resultado. Ó. Sim. Vocês não queriam mudar? Tá aí. Agora tá o Lula e o HIV positivo. Acho que é bem pior.
Mas continua a tal da gonorreia, Continua, o pessoal todo tipo não se cuidam. Se cuidam, mas sabe aquele que toma as cachaças e daí acha que hoje ele vai Sim. arrepiar e arrepia contrário. E daí ele te procura, pede um remédio para você Daí a gente- resolver, geralmente a gente encaminha faz um exame. especialista. Ninguém vai especialista. Ah, Muito difícil. não, 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 porque é muito caro. claro. Vai no posto, porque quem saiu com alguém nessas condições não tem noção de especialista. Sim, São pessoas muito humildes, são trabalhadores, gente que vive no Paraguai. Ali eu imagino que aquele Paraguai é meio... Assim, é muita gente de muitos lugares do país, você sabe disso. sim. E o pessoal vem e as coisas acontecem. E há um cruzamento geral ali. Ah, com certeza. E quando vem uma pessoa se queixar para você, eu estou com gonorreia e tal, às vezes até uma pessoa de família, aí você já sabe que a mulher pegou, às vezes a amante Geralmente pegou passa. e vai passando. E você, às vezes te procuram também assim? Sempre procura. Sempre? É muito comum isso. Não são casos esporádicos, não. O Claro. camarada sair com a garota, chegar em casa, presentear a esposa, né? E às vezes tem mais um caso na história, um triângulo amoroso, e acaba passando para todos eles. Ele, a esposa e mais a E amante. nesse teu Eu não sei trabalho se ali... pobre pode ter amante. Ah, Amante está tão difícil hoje, não, mantê-la. mantê-la, né? Achá-la é muito Sim. fácil. Não, o pobre ele deve ter umas namoradas, talvez. aí. namorada. É. Verdade. Viu? Mas todos os dias aparece. Sim. Todo tipo. E você funciona ali, você está sempre dando conselhos, tentando, e o A pessoal gente pedindo. fala, não comprou, não usou camisinha, não deu tempo. A tesão é maior que a razão, às vezes. Ah, é? Não... Daí o camarada... Aí alega que tinha bebido, alega que... Sim. mas ela era muito bonitinha, eu achei que não tinha necessidade. Ou é casada, não tinha, coisa assim. Ela é casada. Ou o inverso, a mulher sai com o homem Também porque é acontece. casado e daí né, confia porque Viu? é um pai de família e tal. Isso. Mas essas coisas acontecem sempre. Sim. Não é só em Foz do Iguaçu, viu? Sim. Isso eu acho que é Está nível de generalizado, Brasil, então. Isso aí. AIDS O- veio para ficar. Você não tem ideia do índice de AIDS aqui em Não, Foz do Iguaçu, não, né? Não mas é é teu grande. campo. Não é teu campo, é grande. Eu fiquei abismado essa semana, com a matéria no jornal, acho que foi de ontem ou de hoje, 5% da população tem um grau de demência. De Poxa. demência. Mas em que se basearam para falar isso? Pelo elevado não parece-me que são 400 famílias. Tem casos de famílias que têm 2 casos Sim. em uma mesma família. Isso aí a gente não conta. Eu acredito que eu não estou lembrado bem da matéria agora, mas eu imagino que não está contabilizado os que usaram droga e que estão agora com sérios e graves problemas, né? Esses que se envolveram com crack, e Claro. com essas drogas, né, que causam certo retardo mental, né? Sim. Qual é o número de farmácia em Foz do Iguaçu? Olha, eu acredito que passa de 100, deve ter umas 110. Porque eu andei pesquisando aí, me falaram em 238, Não. depois 130 e pouco, 137, e diz que umas abrem, outras fecham e vai. Farmácia geralmente não quebra o dono. É, Daí ele vende para outro. sim. E todas essas farmácias, por exemplo, abre uma do lado da outra, todas vendem, deve fazer sucesso, né? O povo de Foz do Iguaçu é muito doente ou é falta de carência afetiva? Não, eles procuram a farmácia, todo mundo vai na farmácia. Hoje a farmácia não é só remédio. Hoje, eu tive em Curitiba, numa determinada farmácia, saindo um pouquinho de Foz, tinha ração para cachorro, leite em pó, refrigerante. Eu pensei comigo, daqui uns anos as farmácias vão vender inclusive remédio. Até remédio. Porque eles vendem tudo, é fralda, é lencinho, Mas que nem você falou, a farmácia está virando um ponto de encontro. Você já pensou em pôr umas mesinhas, Vender umas cervejinhas sem álcool, serve vitamina na veia, vitamina na veia. né? A verdade. pessoa está ali, vai tomando e tal, batendo papo. Viu, de repente no futuro
ou ela esteja já caminhando para esse lado, né? Possivelmente, né? Provavelmente, pode acontecer, sim. Houve um período aqui no país que estava se proliferando muita notícia de remédios falsificados, e foi comprovado isso, né? Hoje ainda existe isso aqui ou já se erradicou? Olha, falsificado, a gente não tem muito conhecimento. Houve uma época em que eles vendiam, o camarada chegava com Del Rey, desculpe quem tem Del Rey, chegava com Del Rey, porta-mala cheio. Olha, esse aqui, não. É mais barato. Mas é muito suspeito. Falando em falso, chegou um cidadão há uns meses atrás, disse, olha, eu estou com umas pomadinhas aqui que vende muito bem. Vic, vamos fazer um comercialzinho. Vamos. E só eu queria que você olhasse ela bem. Daí eu peguei uma lupa e observei. A impressão era muito mal feita. E por se tratar de uma empresa multinacional, tem um produto de boa aceitação, de muito... Não, a eficiência, eficácia, nem vamos comentar. Mas é um laboratório que tem nome, Vic. E ele disse, olha, daí o cara me pagou uma conta, me deu esses três caixinhas de pomada Vic, daí eu quero vender, daí eu pensei em você. Daí eu falei para ele, meu amigo, tudo bem, é falsificado isso. Mas você mistura no meio das outras e... E vai desovando. Depois, você já pensou se vinha a sua esposa com o seu filho e o senhor ser o premiado e eu vender uma dessa falsificada ou um outro produto? Então a gente não compra, Heitor. Esse tipo de coisa eu descarto, sabe? A gente não, mas deve existir. Mas houve uma época que até eu acho que o farmacêutico comprava sem saber, porque tinha um... Não, mas a gente sabe. Quem compra com nota certinho, Sim. não compra de... Mas os próprios laboratórios... de Del Rey. Não. Houve aquele caso dos anticoncepcionais alguns anos atrás, mas ali eu acredito mais na versão do laboratório. Claro. O laboratório, como essa Schering, não ia queimar o filme deles vendendo comprimidinho de farinha. Isso ali alguém, como eles disseram na época, eles fizeram o teste para a máquina, para acertar a máquina, e daí mandaram jogar no aterro. E alguém viu aquilo em bom estado, vamos levar e vender e distribuir, e aconteceu o que aconteceu. Mas não chegou aqui em Foz. Mas esse negócio de jogar em aterro, normalmente ele toma outro destino, né? Mas foi um caso assim... Único, caso único. Único. Eu acredito que sim. Vamos colocar como único. Viu? Mas sempre tem os picareta que falsificam, que inventam remédio. Tem uns aí que a gente até, nem vou comentar muito, mas tem, não, mas pode tem gente que vontade. Fabrica remédio na beira do rio, a gente sabe. Na beira do rio. Fabrica chá não sei do que, o outro corta capim cidreira, põe no saquinho, porque no Brasil pode. A vigilância às vezes não tem como ir verificar essas coisas. Para a vigilância é muito fácil, e na farmácia que está aberta. Mas ir procurar na beira do rio, onde é que tem uma chácara que corta capinzinho, põe no saquinho e vende, é difícil. Esse caso de ervas é permitido no país, mas acontece que pode ter alguma enzima, alguma coisa ali meio tóxica, né? Pode. Junto. Claro, com certeza. Teria... Sabe, mas não tem, assim, a gente não... Pelo menos aqui não tem notícia, assim, nos últimos anos que tenha produto assim, sabe? O que tem acontecido também é muitos roubos de cargas, também de laboratórios. Você já foi procurado para comprar remédios, assim, que a pessoa chegou e falou, ó, isso aqui é remédio roubado, ou tentou te empurrar de alguma maneira? Não, pode falar sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Só fica entre nós e o povo. Viu? Isso aí, a gente sabe o que acontece. Sim. Mas eles sabem para quem vender. Certo. Tem quem rouba e tem quem distribui. Sim. Isso aí é pulverizado. E tem quem compra também. Senão não teria mais roubo. Você não compraria jamais? Eu nunca comprei nada roubado. Não. Houve um episódio há um ano atrás aí que a gente ouviu histórias, um determinado produto, daí foram procurar e acharam. E daí... Mas a gente nunca sabe como é que isso termina, né? Claro. Não sei se... Às vezes você de repente não era aquele lote, né? Mas buscaram há um tempo atrás um
um determinado produto que tinha Já chegaram na tua farmácia e perguntaram, você se comprou tinha determinada, tal... se tinha determinado produto. Sim. Eles não iam perguntar se eu comprei. Claro, lógico. Eles procuram, acham o produto, veem um lote, porque hoje o remédio, todos eles têm um lote. É muito fácil você identificar. Pode Sim. roubar em Manaus e vender em Foz do Iguaçu. Se for aquele lote, você vai ter que explicar onde você arrumou. Solon, Fiscal ou sem. mudando de assunto, já pensou em ir embora de Foz do Iguaçu ou pretende ficar por aqui? Já pensei em ir embora. Você muitas teve essa vezes. infeliz ideia? Eu não sei se foi infeliz ideia. Há uns anos atrás, a gente estava vendo a cidade muito decadente, sabe? O desemprego e aquelas coisas. Isso aí tem a nível de Brasil. Ventilei, inclusive, ir para Florianópolis, voltar para minha terra, e até comprei um determinado imóvel lá. Mas eu acho que eu vou esperar mais um pouco. Certo. Parece que tem uma luz no fim do túnel. E espero que não seja uma locomotiva louca. Claro. Não uma locomotiva, uma locomotiva. E para encerrar o nosso papo, o que você tem a dizer? Eu tenho a dizer que eu fiquei contente de vir aqui conversar com você. É sempre bom conversar com você. E espero que agora, no fim do ano, a gente volte a se reunir. Certo. O nosso grande amigo, pelo menos para mim para você também é. Sim. O Sérgio, né? Sérgio. Que é uma grande figura e Dr. Sérgio, estou aguardando ele aí. Provavelmente ele vai ficar lá em casa. Já disponibilizei um apartamento, vou fazer um preço muito bom para ele, sabe? Ele é muito meu amigo, por isso que eu vou fazer bem barato. Então vai ficar registrado aqui. Tá bom. Solon, muito obrigado pela sua participação em nosso programa. Foi uma satisfação entrevistá-lo, tá? Tá bom. O programa 40 Minutos termina aqui e até a próxima, pessoal.